Olá, graça e paz, o nosso Senhor Jesus. Muito bom dia. Vamos nessa segunda-feira ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para começarmos a nossa semana. Eu quero falar sobre um assunto que Deus tem tratado comigo nesses dias, sobre os tempos, processos que nós passamos, sobre nós compreendermos que para tudo realmente existe um tempo. Quero compartilhar com você a parábola da semente. Ela só está escrita lá no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 26. Nenhum dos outros evangélicos sinóticos ou de João está descrita essa parábola. Então eu vejo que é de extrema importância nós compreendermos. É uma parábola que fala acerca do reino de Deus, mas eu quero trazer o princípio que está ali dentro para a gente abordar algo sobre as nossas vidas. Veja o que está escrito. Disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a hora da colheita. É uma exposição que primeiramente nós podemos entender que é acerca do reino de Deus e conforme funcionam os processos de tanto implantação, através da palavra e tudo mais, mas eu não quero me ater nisso, eu quero me ater no princípio, como as coisas de Deus elas são feitas por etapas. Afinal, se Deus fizesse tudo de uma vez só, talvez nós não suportaríamos. É importante entender que nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, quer dizer que a nossa vida ela precisa de episódios para acontecer, não é um bloco só, afinal a temporal é somente o Senhor. Entenda o que está escrito aqui. O reino de Deus, tratando sobre essa interpretação primária, é como um homem que lança semente em terra. Quando é lançada a semente em terra, a Bíblia fala aqui que ele dorme, ele acorda de noite e de dia, e essa semente ela germina e cresce sem que ele saiba como. Mesmo que embora estejamos falando sobre a palavra, nós podemos encaixar como uma interpretação secundária, exegética, digamos assim, a respeito de processos, quando nós tratamos acerca das coisas de Deus. A Bíblia vai nos ensinar aqui que quando nós lançamos uma semente na terra, essa semente ela não germina na mesma hora. A Bíblia fala aqui que esse homem que lançou essa semente, mesmo que embora ele esteja ansioso para ver aquele fruto, ele vai precisar dormir, ele vai precisar acordar. A Bíblia fala que vem a noite, vem o dia. Existe um tempo determinado pelo Senhor até que essa semente germine, cresce e sem que ele saiba como. E aí é a chave que eu quero entregar para você. Por tantas vezes nós lançamos as sementes aqui nessa terra e com boas ações, atitudes, cumprimento de princípios, mandamentos e tudo mais, e ficamos ali ansiosos olhando para ela, para que ela cresça logo, para que ela germine logo, e a verdade não é essa. A Bíblia diz aqui que sem com que esse homem saiba como, essa semente ela acaba por germinar. E nós precisamos compreender isso, porque esse texto, nessa visão que eu estou trazendo para você, ele fala sobre nós confiarmos no processo que Deus submeteu. A verdade é que quando nós lançamos uma semente no reino de Deus, nós podemos ter a certeza de que ela, em um determinado momento, germinará. Mas nós não sabemos quando, nem onde, nem como. E essa é uma verdade que nós precisamos carregar nos nossos corações. Nós precisamos aprender a alimentar a nossa confiança e não pautar aquilo que Deus está fazendo nas nossas opiniões, os nossos desejos, ou talvez tentar enquadrar o Senhor na forma como nós pensamos que Ele deveria estar agindo. Não. Existe um tempo determinado. E entenda que esse processo que nós precisamos por vezes passar e esperar, ele só tem um motivo: preparar as nossas vidas, preparar o nosso coração, preparar a nossa estrutura física, emocional, espiritual, para que nós consigamos suportar. E olha que maravilhoso, ele fala aqui: a terra por si mesma frutifica. É a própria terra que faz com que essa semente ela germine, ela cresça, ela se torne uma árvore e depois ela começa a frutificar. Isso não depende da minha e da sua vida. A terra não é algo que está conectado com as nossas vidas. É maravilhoso porque primeiro aparece a planta, depois a espiga e no fim o grão cheio nessa espiga. E quando o fruto já está maduro, logo é hora de cortar para recomeçar de novo essa colheita. Olha que maravilhoso. Nós vivemos processos cíclicos aqui nessa terra. E o ideal é que cada colheita que nós passamos, cada ciclo que nós passamos, nós venhamos absorver todos os aprendizados daquilo que de alguma forma nós fomos submetidos nessa estação, para que a próxima colheita, o próximo ciclo, eles sejam com outros frutos, outras dificuldades, outras provações. Porque senão nós vamos viver num círculo ou ciclo vicioso e não vamos conseguir avançar. Precisamos entender, meus irmãos, que mesmo que embora nós estejamos ansiosos para realizar algo nas nossas vidas, esse desenvolver ele depende do Senhor. E se eu quero apressar algo da parte do Senhor, eu preciso entender que não está lá fora de mim isso, está aqui dentro. Então eu preciso me estruturar. Falamos uns dias atrás sobre a parábola dos talentos, que cada um recebeu aquilo que podia suportar. E é dessa mesma forma que eu quero conectar e finalizar esse nosso devocional de hoje. Nós temos uma estrutura, e essa estrutura só consegue receber uma quantidade específica de bênçãos, de talentos, de dons e tudo mais. Mas se eu quero mais da parte do Senhor, eu preciso também entregar mais da minha parte. Entenda, o processo ele não mata ninguém. O processo ele só tem um intuito, uma direção: fazer com que venha frutificar aquilo que Deus tem gerado nas nossas vidas. E frutificando uma vez,
pode alcançar outras pessoas, outras colheitas e assim por diante. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, a forma como o Senhor tem trabalhado e operado. Falamos aqui sobre um tempo, Pai amado, para nós vermos os frutos chegarem nas nossas vidas. Que a ansiedade não venha nos consumir, Pai. Que nós não venhamos blasfemar contra o Senhor, entendendo, compreendendo que talvez deveríamos estar vivendo algo que não estamos preparados para viver. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara o nosso espírito, o nosso corpo também da mesma forma, Paizinho, para que possamos estar cada vez mais alinhados, Pai amado, que venhamos nesse dia, Pai, compreender acerca da espera que o Senhor nos submete. Os seus filhos nas Escrituras passaram assim, isso precisa ficar vivo nos nossos corações, que o Senhor deixe viva essa verdade no nosso coração. Que esses momentos de processo, Pai, o tempo que nós podemos esperar é algo muito precioso, e lá na frente que nós venhamos lembrar de cada um desses processos e venhamos glorificar e exaltar o Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa, seus planos, seus sonhos. E se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui mais uma vez com uma palavra do Senhor aos nossos corações. Deus abençoe poderosamente sua semana. Não esqueça, o processo ele só serve para uma coisa, para que possa crescer aquilo que Deus está gerando e no final de todas as coisas crescer, florescer e no final de tudo frutificar, para que isso exista uma recorrência nas nossas vidas. Deus abençoe.